Bom dia, a graça e a paz. Vamos à leitura anual da Bíblia. Hoje nós vamos ler aqui no livro de Números, né, o capítulo 31, o 32 e o 33, para a glória do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: a vitória sobre os midianitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhidos serás aos teus povos. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os medianitas para fazer a vingança do Senhor nos medianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000, e a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os vasos santos e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os medianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais além do que já foram mortos, os reis dos medianitas, a Evi e a Requem, e a Zur e a Ur e a Reba, 5 reis dos medianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos medianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, em Jericó, a purificação dos soldados. Porém Moisés e Eliezer, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial, e indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres, eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver, e vós alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao terceiro dia e ao sétimo dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis todo vestido, e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todo vaso de madeira. E disse Eliezer, o sacerdote, aos homens de guerra que partiram a peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estranho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se expiará com a água da separação. Mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis os vossos vestidos ao sétimo dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial, a divisão da presa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a soma da presa dos prisioneiros, de homens e de animais, tu e Eliezer, o sacerdote, os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que habeis na peleja, saíram à guerra, e toda a congregação. Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra, e saíram a esta guerra. De cada um 500, uma alma dos homens, dos bois, e 2 jumentos, e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eliezer para oferta alçada ao Senhor, do Senhor. Mas a metade dos filhos de Israel tomarás de cada 51 dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eliezer, o sacerdote, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa o restante do despojo que tomaram dos homens de guerra: 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos.
E das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi um número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor 675. E foram bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eliezer, o sacerdote, o tributo da oferta alçada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separará dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois, e 36.000. E dos jumentos, 30.500, e das almas humanas, 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, a oferta voluntária dos capitães. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tributos e os centuriões, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e nenhum falta de nós, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadadas e colares, para fazer propiciação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eliezer, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados, e foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 ciclos dos tributos e dos centuriões, pois os homens de guerra, cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eliezer, o sacerdote, o ouro dos tributos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação por lembrança para os filhos de Israel perante o Senhor. As tribos de Ruben e Gade pedem a terra de Gileade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e vieram à terra de Jazer e à terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eliezer, o sacerdote, e os maiorais da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, e Jazé, e Ninra, e Esbom, e Eliale, e Sebã, e Nebo, e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui, porque, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado. Assim fizeram vossos pais quando os mandei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: de certo, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, e o Quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes e segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidade para as nossas crianças. Porém nós nos amarraremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao Oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizeste assim, se vos amarde para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele,
e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai vós cidade para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas e fazei o que saiu da vossa boca. Aleluia. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: Como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para pelejar para a guerra perante o Senhor, como tem dito meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais de Israel, dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e teremos a possessão de nossa herança daquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bassã, a terra com suas cidades nos seus termos, as cidades no seu contorno. E os filhos de Gade edificaram Dibon, e Atarode e Aroé, e Atarode, Zofã, e Ajacé, Joquibeá, e Bet-Ninra e Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, e a Eliale, e a Kiriataim, e Nebo, e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram. E daquela possessão lançaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maqui, filho de Manassés, o qual habitou nela. E se foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhe a Vote Jair. E se foi Noba, e tomou a Kenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. As jornadas desde o Egito até Moabe. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandato do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no mês primeiro, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa. Saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios os que o Senhor tinha ferido entre eles a todo primogênito, e havendo o Senhor executado o seu juízo nos seus deuses, partido, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto, e partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Piairote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram um caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Alus. E partiram de Alus e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrote Ataavá. E partiram de Quibrote Ataavá e acamparam em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram-se de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. E partiram de Libna e acamparam em Risa. E partiram de Risa e acamparam-se em Quielata. E partiram de Quielata e acamparam-se no Monte Zefé. E partiram do Monte Zefé e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate.
e partiram de Taate e acamparam-se em Tera, e partiram de Tera e acamparam-se em Miticá, e partiram de Miticá e acamparam-se em Asmona, e partiram de Asmona e acamparam-se em Mazerote, e partiram de Mazerote e acamparam-se em Ben-Jaacã, e partiram de Ben-Jaacã e acamparam-se em Or-Agidgade, e partiram de Or-Agidgade e acamparam-se em Jotbatá, e partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona, e partiram de Abrona e acamparam-se em Zingeber, e partiram de Eziongeber e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz, e partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandato do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no monte Or. E ouviu Cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram do monte Or e acamparam-se em Zalmona, e partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom, e partiram de Punom e acamparam-se em Obote, e partiram de Obote e acamparam-se nos outeiros de Abarim, no termo de Moabe, e partiram dos outeiros, de Abarim e acamparam-se em Dibongade, e partiram de Dibongade e acamparam-se em Almon de Blataim, e partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo, e partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, e acamparam-se junto ao Jordão desde Simote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançarei fora todos os moradores da terra diante de vós e destruirei todas as suas figuras. Também destruirei todas as suas imagens de fundição e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sorte herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança multiplicareis e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair e alguém ali a terá, segundo as tribos de vossos pais tomareis as heranças. Mas se não lançares fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar dele vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas ilhargas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor.